A paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida neste dia. E hoje nós vamos estudar o Salmo de número 38. É um salmo de Davi, que tem como epígrafe o arrependimento do pecador. Salmo de Davi em memória. Então aqui ele está lembrando do que aconteceu. E aqui é um salmo que vai falar sobre o que aconteceu quando ele pecou. Este salmo é um salmo de 22 versos, então eu vou ler só alguns versos que chamam mais atenção. Não vou ler o salmo todo porque é muito longo. Então o verso 1 começa dizendo assim: Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Cravam em mim as tuas setas e as tuas mãos recaiam sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Então aqui nesses 3 versos, aqui Davi começa dizendo assim. Ele começa pedindo ao Senhor que ele não venha cair na ira dele. Todos sabem que o que Davi está falando aqui é a respeito do seu pecado, a respeito de quando ele pecou. Então aqui ele está dizendo: Senhor, que o Senhor não me repreenda na tua ira e nem no teu furor. Então veja aqui que é algo diferente. A ira do Senhor e o furor do Senhor é diferente da mão de Deus. Então veja que Davi está dizendo: Senhor, que o Senhor crave as tuas setas sobre mim e que a tua mão pese sobre mim, mas eu não quero cair na tua ira, eu não quero cair no teu furor, porque a ira de Deus, se ele se levantasse contra Davi ali com a sua ira e com o seu furor, então Davi era exterminado, Davi era morto, porque a ira de Deus é algo mais sério, o furor de Deus é algo mais sério. Então ele está dizendo: eu quero cair, Senhor, nas tuas mãos, que as tuas mãos pesem sobre mim. E realmente, quando Davi pecou, o que foi que recaiu sobre ele? A mão do Senhor pesou sobre ele. As consequências veio na casa de Davi. Foi muitas consequências que aconteceu por causa do seu pecado. Mas não foi a ira de Deus, porque se Deus tivesse mandado a ira dele, Davi não teria escapado. E aqui ele continua dizendo assim: nos meus ossos não há saúde por causa do meu pecado. Então até os ossos dele estavam doentes. Veja que quando nós pecamos, quando nós cometemos algo terrível, como Davi cometeu, Davi está dizendo: até os meus ossos, não há mais saúde nos meus ossos. Tem outro salmo que ele diz: os meus ossos estão ressecados. Veja o que é que um pecado causa. Muitas das vezes, as pessoas estão doentes e não sabem qual é a causa. Mas às vezes é um pecado que tem oculto, escondido. Então o pecado leva a tudo isso. A gente adoece da alma, adoece da mente, adoece do corpo, dos ossos, adoece de tudo. Davi ele continua falando no verso 4: Pois já se elevaram acima da minha cabeça a minha iniquidade, como fardo pesado, excedem as minhas forças. Então Davi está dizendo: como um fardo pesado, excederam as minhas forças. Então Davi está dizendo: eu não tenho mais força. Já traspassou o meu pecado, traspassou para a minha cabeça, eu não tenho mais força. E aqui no verso 6 diz assim: Sinto-me encurvado e de sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Arde-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemido por efeito do desassossego no meu coração. Então veja o que é que Davi está sentindo. Ele está dizendo: eu já ando encurvado. Então Davi está dizendo: eu não ando mais perfeitamente, eu ando encurvado, abatido, ando de luto. Tudo isso por causa que Davi pecou. Então veja o que o pecado leva a acontecer. Ele está dizendo: eu ando abatido, eu ando de luto. Aleluia, glória a Deus. Ele está dizendo: eu estou aflito. E ele ainda diz mais: dou gemido. Então aqui a situação de Davi não era boa. Glória a Deus. E no verso 11 ele diz assim: os meus amigos e companheiros afastaram da minha praga e os meus parentes ficam de longe. Veja que quando acontece algo, quando nós caímos no pecado, às vezes quando acontece isso, o que é que acontece? O que é que Davi está dizendo? Que os amigos dele se afastaram, não estão mais com ele. Porque nesse momento aí, não tem ninguém para estar ali do seu lado. Não tem ninguém para lhe dar uma palavra. E aqui ele está dizendo: até os meus parentes ficam de longe.
Então, até os parentes de Davi. Na verdade, nesse momento aí, todos se levantam, mas às vezes se levantam não para dar uma palavra, mas para apontar o erro, para dizer, olha, tu fez isso, por isso que está passando por isso. Mas só Deus é quem pode ajudar nesse momento. Se a gente se recorrer a Deus. Davi aqui, ele se voltou para Deus e ele recorreu à misericórdia do Senhor. Por isso que o Senhor ouviu Davi, não consumiu Davi da sua ira. Glória a Deus, aleluia. E aqui no verso 13 diz assim: mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há súplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Então aqui ele está dizendo, aqui quando o povo se levanta contra ele, os amigos, as pessoas, ele está dizendo, eu me faço como surdo. Faço como surdo, não escuto, mas eu espero em ti, Senhor. Então aqui ele está colocando a confiança dele no Senhor. Ele está dizendo, não, eu não ouço, não vou ouvir o que o mundo tem para me dizer, mas somente no Senhor é que eu espero. E eu sei que o Senhor vai me atender. Glória a Deus, aleluia. E aqui no verso 21 e 22, para finalizar, diz assim: não me desampare, Senhor, Senhor Deus, não te ausente de mim. Apressa-te, Senhor, a me socorrer. Senhor, salva. Senhor, salvação minha. Glória a Deus. Então aqui ele está recorrendo a Deus e ele está dizendo: Senhor, não me desampare. Apresse em me socorrer. Não se ausente de mim. Então aqui ele está dizendo: Senhor, eu estou orando, mas que o Senhor venha ouvir a minha oração. Que o Senhor não fique ausente. Então aqui ele está pedindo que o Senhor ouvisse ele. Então ele está dizendo: apresse, Senhor, em me socorrer, porque só o Senhor é que tem a salvação para a minha vida. Enquanto muitos estavam dizendo que Davi não merecia a salvação, seus inimigos tinham se levantado ali contra ele para acusar, os inimigos ali estão odiando ele, mas aqui ele está dizendo: Senhor, eu não vou ligar para o que eles estão dizendo, não vou ligar, mas eu vou esperar no Senhor. E aqui ele está dizendo: Senhor, não demore para ouvir a minha oração. Apressa-te, Senhor, porque eu estou precisando. Glória a Deus. E é isso que nós devemos fazer. Se por acaso nós chegar a cair no erro, porque nós não somos livres, mas que nós venhamos se recorrer a Deus, se voltar para Deus e pedir a misericórdia do Senhor na nossa vida, assim como Davi fez. Davi foi um grande homem de Deus, um homem segundo o seu coração, mas nós sabemos que Davi também foi um homem pecador, um homem talvez mais pecador do que as outras pessoas, mas Davi tinha um coração quebrantado, um coração que nenhum outro tinha, por isso que ele é chamado segundo o coração de Deus. Ele era um pecador? Era, mas ele tinha um coração voltado para Deus. Quando ele errava, ele recorria ao Senhor, e o Senhor estava pronto para ouvir. Então que eu e você, nós venhamos estar sempre recorrendo ao Senhor. Não vamos recorrer ao irmão, a um parente. Então que você venha estar sempre confiando no Senhor, porque Ele é infinitamente mais. A misericórdia dEle sempre é na nossa vida. A misericórdia dEle se renova cada manhã e Ele perdoa os nossos pecados. Assim como Ele perdoou Davi, Ele perdoa eu e perdoa você. Então você sempre venha recorrer ao nosso Deus, que Ele é infinitamente mais para perdoar os nossos pecados. Amém? Deus continue abençoando a sua vida. Em nome de Jesus.